O salão de festas do imponente hotel de luxo brilhava sob o lustre de cristal que refletia luzes douradas em cada taça de champanhe servida pelos garçons impecáveis. Beatriz observava a movimentação com uma serenidade que poucos conseguiam decifrar enquanto segurava sua bolsa de seda negra com as mãos firmes e elegantes. O vestido longo de cetim azul marinho moldava sua silhueta com uma dignidade absoluta que contrastava com o ruído fútil das conversas ao redor. Ela sabia que cada olhar direcionado a ela carregava um misto de admiração e profunda pena. De repente, o silêncio se fez presente quando Ricardo entrou no recinto acompanhado por uma mulher muito mais jovem que ostentava um vestido vermelho escandalosamente curto para a ocasião. Isabela caminhava com uma arrogância desmedida, agarrada ao braço do homem, que ainda era legalmente casado com a mulher parada no centro do salão. Os convidados sussurravam escandalizados diante da tamanha audácia de apresentar uma amante em um evento corporativo de tanta importância estratégica. Beatriz não desviou o olhar nem permitiu que qualquer emoção transparecesse em seu rosto, perfeitamente maquiado para a guerra. Isabela parou a poucos centímetros de Beatriz, exalando um perfume doce demais que parecia sufocar o ar refinado daquela noite de celebração empresarial. Ela soltou uma risada estridente que ecoou pelas paredes revestidas de mármore, enquanto apontava para o colar de pérolas discreto que adornava o pescoço da esposa traída. Com um tom de voz propositalmente alto, para que todos ouvissem, ela disse que o tempo daquelas antiguidades já tinha passado definitivamente. Segundo a jovem amante, a modernidade exigia brilho intenso e curvas que a maturidade de Beatriz jamais poderia oferecer novamente. Beatriz respirou fundo, sentindo o peso da humilhação pública, mas manteve a coluna ereta, como se fosse feita de aço inoxidável, temperado pelo fogo. Ela olhou diretamente nos olhos de Isabela e percebeu apenas o vazio de uma alma movida pela ganância e pela falta de caráter mais elementar. Sem elevar o tom de voz, Beatriz respondeu que a elegância era um conceito que o dinheiro nunca poderia comprar em lojas de grife famosas. Suas palavras foram como lâminas afiadas que cortaram a atmosfera carregada, deixando a amante momentaneamente sem palavras diante de tamanha altivez inesperada. Ricardo interveio com uma risada nervosa, tentando diminuir o impacto do confronto silencioso que estava prestes a explodir em um escândalo ainda maior para a empresa. Ele colocou a mão no ombro de Isabela de forma possessiva e olhou para Beatriz com um desprezo que doía mais do que qualquer agressão física direta. O empresário afirmou que a esposa deveria aceitar a realidade de que o amor deles havia morrido sufocado pela rotina e pelo conservadorismo dela. Para ele, a presença de Isabela era apenas o reflexo do sucesso que ele havia conquistado sozinho. O que Ricardo ignorava completamente era que a estrutura financeira que sustentava seu império tinha sido desenhada detalhadamente por Beatriz durante as longas noites de trabalho silencioso. Ele acreditava que seu gênio empreendedor era o único responsável pelos lucros astronômicos que agora permitiam luxos desnecessários para sua nova acompanhante oportunista. Beatriz sentia um desprezo profundo ao perceber que o homem com quem compartilhara décadas de vida havia se tornado uma caricatura de si mesmo. Ela sabia que o castelo de cartas que ele construiu sobre mentiras estava prestes a desmoronar diante de todos os presentes. Isabela aproveitou o apoio de Ricardo para desferir mais um golpe baixo, ao sugerir que Beatriz deveria se retirar e procurar um asilo confortável. A amante alegou que a imagem da empresa precisava de renovação e frescor, algo que uma mulher abandonada e amargurada jamais conseguiria transmitir aos investidores estrangeiros. Os rostos dos convidados mostravam uma mistura de choque e fascinação mórbida diante da crueldade gratuita demonstrada pela jovem sem qualquer escrúpulo moral. Beatriz apenas ajeitou sua pulseira de ouro e permaneceu imóvel como uma estátua de mármore, observando a decadência humana. Um garçom veterano, que trabalhava para a família há muitos anos, aproximou-se discretamente de Beatriz e ofereceu-lhe uma taça de água fresca com limão siciliano. Ele sussurrou palavras de apoio quase imperceptíveis, que fizeram os olhos da protagonista brilharem com uma determinação renovada
para enfrentar aquela tempestade social. Beatriz agradeceu com um aceno de cabeça sutil e sentiu que não estava tão sozinha quanto Ricardo e Isabela gostariam que ela acreditasse naquele momento. A rede de lealdade que ela construiu ao longo dos anos ainda permanecia intacta sob a superfície daquela festa luxuosa. As luzes do salão pareceram diminuir de intensidade quando a orquestra começou a tocar uma valsa melancólica que parecia zombar da situação dramática vivida pelos três protagonistas centrais. Isabela tentou arrastar Ricardo para a pista de dança, querendo ser o centro absoluto das atenções, mas ele parecia desconfortável sob o olhar julgador de seus sócios. Beatriz percebeu que a rachadura na fachada de perfeição do casal de amantes já começava a aparecer de forma sutil, mas irreversível, para olhos atentos. Ela esperou pacientemente pelo momento certo para realizar seu próximo movimento estratégico dentro daquele tabuleiro de xadrez humano. Aproximando-se de um dos diretores mais antigos da companhia Beatriz, iniciou uma conversa sobre os relatórios trimestrais que mostravam discrepâncias estranhas nas contas de publicidade externa. O diretor, que sempre a respeitou, profundamente ouviu com atenção redobrada, enquanto seus olhos se desviavam ocasionalmente para a conduta lamentável de Ricardo no salão. Eles discutiram detalhes técnicos sobre auditorias independentes e a necessidade urgente de proteger os ativos dos acionistas contra possíveis desvios de conduta administrativa grave. Beatriz falava com uma clareza técnica que deixava evidente sua posição de verdadeiramente brilhante por trás da gestão corporativa. Isabela observava a cena de longe, sentindo uma pontada de inveja, ao ver Beatriz sendo tratada com tanta reverência pelos homens mais poderosos daquela sala imensa. Ela tentou interromper a conversa, fingindo um interesse súbito por negócios, mas suas perguntas eram vazias e demonstravam uma ignorância completa sobre a realidade operacional da empresa. O diretor Mal a olhou nos olhos, respondendo com monossílabos secos que deixaram a amante em uma posição extremamente ridícula diante dos observadores atentos. A fúria começou a crescer no peito de Isabela, que não aceitava ser ignorada de forma tão humilhante. A tensão no ar era quase palpável, como um fio de alta voltagem prestes a arrebentar e causar um curto-circuito em toda a estrutura social do evento. Beatriz se afastou do diretor com um sorriso enigmático que deixou Isabela ainda mais desestabilizada e furiosa com a calma inabalável da sua rival declarada. Ela sabia que a provocação era a única arma que a jovem possuía e pretendia usar essa fraqueza emocional contra ela de maneira implacável. Cada passo dado por Beatriz no tapete aveludado era calculado para demonstrar que ela ainda possuía o controle total da situação atual. Ricardo observava as duas mulheres com um sentimento de angústia crescente que ele tentava esconder atrás de doses generosas de uísque puro e caro. Ele se perguntava se tinha cometido um erro estratégico ao trazer Isabela para um ambiente onde a inteligência de Beatriz brilhava com tanta intensidade natural. O desejo físico que sentia pela amante parecia insuficiente para compensar o desconforto social e a perda de prestígio que estava sofrendo naquele exato instante. Ele sentia que Beatriz guardava um segredo perigoso que poderia destruir sua reputação construída com tanto esforço ao longo de décadas de trabalho duro. Sem dizer mais nada, Beatriz caminhou em direção à saída do salão, com a cabeça erguida e os ombros firmes, ignorando as ofensas finais gritadas por Isabela. A amante perdera completamente o controle de suas emoções e começou a proferir palavras de baixo calão que chocaram até os convidados mais liberais presentes no local. A imagem de Isabela descontrolada gravou-se na mente de todos como o símbolo da falta de classe e de caráter que agora rodeava Ricardo. Beatriz entrou em seu carro preto e ordenou ao motorista que a levasse para o escritório onde o trabalho real começaria agora. Enquanto o carro deslizava pelas ruas úmidas da metrópole, Beatriz revisava mentalmente cada documento que havia escondido em um cofre seguro fora do alcance de Ricardo e seus cúmplices. O asfalto refletia as luzes da cidade como um espelho quebrado que mostrava a realidade fragmentada de seu casamento de fachada que agora chegava ao fim definitivo. Ela não sentia tristeza ou arrependimento, mas sim
um alívio profundo por finalmente ter decidido agir contra a injustiça que vinha sofrendo há meses. A solidão do veículo era um santuário de paz, onde ela podia planejar seus próximos ataques jurídicos com total clareza mental. Ao chegar no pequeno escritório que mantinha em segredo, Beatriz acendeu as luzes e deparou-se com pilhas de arquivos que comprovavam as movimentações financeiras ilícitas feitas por seu marido. Ela sentou-se diante do computador e digitou a senha que dava acesso a uma conta bancária internacional que Isabela acreditava estar em seu nome exclusivo. Beatriz sorriu ao ver que o dinheiro ainda estava lá, mas por pouco tempo, já que ela tinha o poder legal de bloquear todas as transações suspeitas. A vingança não era seu objetivo principal, mas sim a restauração da verdade e do patrimônio que ela ajudou a construir. Ela se lembrou do dia em que descobriu a traição através de um recibo de joalheria deixado por descuido no bolso do paletó de Ricardo em uma tarde chuvosa. A dor inicial fora substituída rapidamente por um instinto de sobrevivência que a obrigou a investigar cada passo dado pelo homem que ela acreditava conhecer profundamente. Ela descobriu que Isabela não era apenas uma amante, mas também uma peça fundamental em um esquema de desvio de fundos da empresa familiar. A ganância dos dois era o combustível que Beatriz usaria para incendiar as pretensões de poder que eles alimentavam com tanto orgulho e vaidade. Durante toda a sua vida, ela fora ensinada a ser discreta e a colocar os interesses da família acima de seus próprios desejos ou necessidades emocionais imediatas. Esse sacrifício constante agora parecia um erro amargo, mas também fora a escola que lhe dera as ferramentas estratégicas para enfrentar inimigos tão cruéis. Ela não era mais a jovem ingênua que se casara por amor puro e desinteressado, mas sim uma mulher temperada pelas adversidades da vida corporativa. Beatriz sabia que a batalha no tribunal seria longa e exaustiva, mas ela estava disposta a lutar até que a última gota de justiça fosse servida. Isabela tentava recuperar a compostura, retocando o batom vermelho diante de um espelho, manchado por suas próprias lágrimas de raiva e frustração crescente no hotel. Ela exigia que Ricardo fizesse algo para punir a insolência de Beatriz, mas ele parecia distante e mergulhado em pensamentos sombrios sobre o futuro da empresa. A amante não percebia que sua influência sobre ele estava diminuindo à medida que os problemas financeiros e jurídicos começavam a surgir no horizonte escuro. Para Isabela, o mundo girava em torno de seu próprio ego inflamado, que impedia qualquer visão realista da armadilha que Beatriz estava preparando. Ricardo finalmente explodiu em silêncio, ordenando que Isabela se calasse e parasse de causar cenas ridículas que apenas serviam para alimentar os boatos maldosos da alta sociedade local. Ele sabia que Beatriz não era uma adversária comum e que seu silêncio durante a festa era o presságio de uma tempestade devastadora que poderia destruir tudo. O empresário sentiu um frio na espinha ao lembrar do olhar gélido da esposa, que parecia atravessar sua pele e ler seus segredos mais obscuros e protegidos. Ele tentou ligar para seu advogado particular, mas a chamada foi direcionada para a caixa postal, deixando-o ainda mais ansioso. Beatriz fechou o último arquivo e desligou o computador, sentindo que o primeiro passo de sua jornada, rumo à liberdade plena, tinha sido dado com sucesso absoluto. Ela olhou pela janela e viu o sol começando a nascer entre os prédios cinzentos da cidade, trazendo a promessa de um novo dia cheio de desafios. Sua determinação era inabalável, e seu coração estava calmo como a superfície de um lago profundo que esconde mistérios que ninguém ousa explorar sem cuidado. Ela sabia que a partir de agora não haveria volta e que a guerra pelo seu nome e honra estava oficialmente declarada para todos. Beatriz entrou em sua mansão, mergulhada em um silêncio que parecia pesar toneladas sobre seus ombros cansados após a humilhação pública na festa. As luzes automáticas do jardim iluminavam suavemente as estátuas de mármore que ela mesma escolhera para decorar aquele refúgio que agora parecia uma prisão dourada e vazia. Cada objeto naquela sala de estar contava uma história de esforço mútuo e conquistas que Ricardo agora tratava como lixo, sem importância ou valor sentimental algum. Ela sentou-se na poltrona de couro e respirou fundo, tentando organizar os pensamentos caóticos daquela noite turbulenta e solitária.
Poucos minutos depois, o barulho ruidoso do motor do carro esportivo de Ricardo anunciou sua chegada triunfal e agressiva naquela madrugada carregada de tensões ocultas. Ele entrou na sala sem tirar o paletó, jogando uma pasta de couro preta sobre a mesa de centro com um movimento brusco e desrespeitoso. Seus olhos injetados de raiva e álcool fixaram-se em Beatriz, exigindo uma submissão que ela não estava mais disposta a oferecer em nome do passado. Ele abriu a pasta e retirou vários documentos impressos com letras miúdas que selariam o fim definitivo da união deles de forma injusta. Ricardo afirmou com uma voz carregada de desdém que Beatriz deveria assinar os papéis imediatamente para evitar um processo judicial longo e extremamente desgastante para ambos. Segundo ele, o acordo oferecido era generoso demais para uma mulher que apenas cuidava da casa, enquanto ele construía um verdadeiro império financeiro do nada. Ele acreditava piamente que sua esposa era uma figura decorativa, sem qualquer conhecimento sobre as complexas engrenagens que moviam a empresa familiar através dos anos de crise. Sua arrogância o impedia de enxergar a inteligência estratégica que sempre guiou seus passos nos bastidores da organização. Beatriz olhou para os documentos espalhados na mesa e percebeu que Ricardo tentava despojá-la de quase todos os ativos importantes que garantiam sua estabilidade financeira futura. O plano dele era deixá-la com uma pensão irrisória e uma casa de veraneio afastada da cidade, enquanto ele mantinha o controle total das ações majoritárias. Ela sentiu uma pontada de decepção ao confirmar que o homem por quem se apaixonara havia se transformado em um predador implacável e movido pela vaidade cega. Sem dizer uma única palavra, ela empurrou os papéis de volta, demonstrando sua recusa silenciosa e firme diante dele. O celular de Beatriz vibrou insistentemente sobre a mesa, atraindo a atenção imediata de Ricardo, que esboçou um sorriso irônico e vitorioso ao ver o nome de Isabela. A amante não perdia a oportunidade de destilar seu veneno digital, enviando mensagens repletas de ironias sobre a idade e a suposta irrelevância social da esposa traída. Isabela escrevia que o Tribunal da Opinião Pública já havia escolhido a nova rainha daquele império e que Beatriz deveria aceitar sua derrota com alguma dignidade restante. Cada palavra lida era um combustível adicional para a determinação de Beatriz em buscar uma justiça verdadeira. As mensagens descreviam como Isabela planejava redecorar a mansão e como Ricardo já tinha prometido joias caríssimas que pertenciam à coleção privada de Beatriz por herança familiar legítima. A amante zombava abertamente da aparência física de Beatriz, chamando-a de peça de museu descartável, que não conseguia mais satisfazer os desejos de um homem moderno e bem-sucedido. Beatriz leu cada ofensa com uma calma gelada, processando as informações como se fossem dados estatísticos em um relatório de perdas e danos operacionais. Ela guardou o aparelho decidida a usar cada registro digital como prova de assédio moral. Enquanto Ricardo gritava impropérios sobre sua suposta ingratidão, Beatriz permitiu que sua mente viajasse para o início da empresa, quando eles trabalhavam em uma garagem apertada. Naquela época, era ela quem passava as madrugadas analisando planilhas de fluxo de caixa e criando estratégias de marketing que colocaram o negócio em uma trajetória ascendente. Ricardo era apenas a face pública carismática que vendia as ideias que ela elaborava com minúcia técnica e visão de futuro a longo prazo. Ele se esqueceu convenientemente de que, sem o seu crivo analítico, a empresa teria falido em menos de 2 anos. A estrutura societária da organização fora desenhada por Beatriz através de várias empresas holding que Ricardo mal compreendia como funcionavam na prática cotidiana dos negócios internacionais complexos. Ele pensava que ter seu nome em destaque nos contratos principais era o suficiente para garantir o domínio absoluto sobre todo o capital acumulado pela família. No entanto, Beatriz havia protegido sua participação através de cláusulas de desempenho e direitos de veto, que seriam ativados em caso de má gestão comprovada ou fraude administrativa. O excesso de confiança de Ricardo seria sua maior vulnerabilidade técnica durante o inevitável embate jurídico que viria. Ricardo bufou de frustração
ao perceber que suas ameaças iniciais não surtiram o efeito desejado de intimidação emocional imediata que ele tanto esperava naquela madrugada fria. Ele caminhou até o bar e serviu-se de mais uísque, reclamando que Beatriz estava sendo irracional e que isso apenas tornaria as coisas muito piores para ela. O empresário acreditava que possuía os melhores advogados da cidade, comprados com o dinheiro que ele mesmo desviara de forma oculta das contas principais da companhia. Ele subestimava o poder da rede de contatos leais que Beatriz cultivara em silêncio absoluto. Beatriz levantou-se com uma elegância natural, que parecia iluminar o ambiente escurecido, e caminhou em direção ao seu escritório particular, sem dar qualquer resposta verbal aos insultos. Ela sabia que as palavras eram inúteis contra um ego tão inflado quanto o de seu marido, naquele momento de delírio de poder absoluto. Ricardo ficou parado na sala, gritando que ela se arrependeria amargamente de não ter assinado o acordo amigável, enquanto ainda tinha uma chance de sair com alguma coisa. A porta do escritório fechou-se suavemente, simbolizando o início de uma nova fase de guerra declarada. Dentro do santuário de seu escritório, Beatriz ligou para o Dr. Arnaldo, um advogado criminalista e de família conhecido por sua discrição absoluta e competência técnica lendária no país. Eles conversaram em tom baixo sobre as provas colhidas durante a festa e as mensagens ofensivas enviadas por Isabela por meio das redes sociais naquela noite. Arnaldo confirmou que a estratégia de Beatriz de permanecer calma foi fundamental para não gerar argumentos de instabilidade emocional que a defesa de Ricardo usaria. O plano de auditoria forense nas contas da empresa seria iniciado secretamente nas primeiras horas da manhã. Beatriz também contatou uma equipe de investigadores financeiros especializados em rastrear ativos ocultos em paraísos fiscais remotos que Ricardo pensava serem completamente invisíveis para as autoridades locais. Ela tinha suspeitas fundadas de que Isabela estava sendo usada como laranja para lavagem de dinheiro em transações imobiliárias suspeitas no litoral do país vizinho recentemente. A protagonista sentia uma clareza mental revigorante ao perceber que todas as peças do quebra-cabeça estavam finalmente se encaixando de forma lógica e irrefutável para o julgamento. Sua força interna crescia à medida que ela reassumia o controle total de seu destino. Enquanto isso, em seu apartamento luxuoso, Isabela brindava com champanhe caro, acreditando que Beatriz estava destruída e pronta para se retirar para uma vida de mediocridade e esquecimento absoluto. Ela olhava para o anel de diamantes que Ricardo lhe dera e sonhava com o dia em que seria oficialmente a primeira-dama do mundo corporativo local. Sua ganância a impedia de perceber que cada ostentação pública era uma evidência a mais contra ela no dossiê que Beatriz estava montando com paciência. Isabela era o instrumento perfeito para a própria ruína de Ricardo devido à falta de discrição. Ricardo finalmente adormeceu no sofá da sala, mergulhado em um sono pesado, provocado pelo excesso de álcool e pelo cansaço das discussões inúteis que tivera com a amante. Beatriz saiu do escritório e o observou por um breve momento, sentindo apenas uma compaixão distante por aquele homem que jogara fora uma vida inteira de parceria. Ela pegou a pasta de couro preta e examinou os documentos com cuidado, percebendo as falsificações grosseiras que ele tentara inserir para enganá-la juridicamente. Com um sorriso triste, ela guardou os papéis decidida a devolvê-los apenas diante do juiz na audiência. A manhã nasceu com um brilho pálido que atravessava as cortinas de seda, revelando a poeira que Ricardo nunca percebia por estar sempre focado em sua própria imagem gloriosa. Beatriz já estava acordada e pronta para o primeiro dia de sua nova vida de luta pela verdade e pela justiça financeira que merecia. Ela enviou um e-mail para todos os membros do Conselho de Administração, convocando uma reunião de emergência para discutir as auditorias internas, que seriam realizadas em breve. O tabuleiro estava montado, e cada movimento seria executado com a precisão de um cirurgião operando um tumor. Ricardo acordou com uma dor de cabeça latejante e percebeu que Beatriz não estava mais na casa, restando apenas o cheiro suave de seu perfume preferido no ar matinal. Ele tentou ligar para o escritório, mas descobriu que seu acesso aos sistemas internos
havia sido temporariamente bloqueado por ordens superiores do Departamento de Segurança Digital. O pânico começou a surgir em seu peito quando ele percebeu que sua esposa não era a vítima passiva que ele imaginava controlar com facilidade. A realidade de que Beatriz detinha as chaves tecnológicas da empresa começou a pesar sobre seu julgamento nublado. Isabela ligou, exigindo dinheiro para uma viagem de compras que planejava fazer com suas amigas ricas, mas Ricardo respondeu com uma agressividade que a deixou chocada e momentaneamente sem reação. Ele explicou que algo estava errado no escritório e que Beatriz parecia estar tramando algo nas sombras que ele ainda não conseguia identificar com clareza absoluta. A amante não se importou com os problemas dele e começou a gritar sobre as promessas não cumpridas de luxo e poder que ele fizera. A relação baseada puramente em interesses materiais começava a mostrar suas primeiras e profundas rachaduras. Beatriz encontrou-se com Arnaldo em uma cafeteria discreta nos arredores da cidade para revisar a petição inicial que seria protocolada naquele mesmo dia no Fórum Central. O advogado elogiou a coragem de Beatriz e a qualidade das provas documentais que ela conseguira reunir em tão pouco tempo de investigação independente e secreta. Eles traçaram o perfil psicológico do juiz que cuidaria do caso, sabendo que ele era um homem rigoroso, com questões de fraude e infidelidade financeira grave. Beatriz sentiu que o peso em seu coração estava diminuindo, sendo substituído por uma determinação fria e estratégica de aço. O capítulo da traição estava sendo encerrado para dar lugar a um capítulo de restauração da dignidade humana e dos valores morais que Ricardo havia desprezado em nome da luxúria. Beatriz sabia que Isabela tentaria todas as táticas baixas para difamá-la, mas ela estava preparada com contra-ataques que deixariam a jovem amante sem qualquer base de sustentação social. A batalha seria travada não apenas nos tribunais, mas também na consciência coletiva daqueles que um dia duvidaram da força silenciosa de uma esposa dedicada. O fim daquela manhã marcou o início oficial da queda do falso rei. Enquanto caminhava de volta para o carro, Beatriz sentiu o vento fresco em seu rosto e percebeu que a liberdade tinha um sabor muito mais doce do que a vingança. Ela não buscava a destruição total de Ricardo por ódio, mas sim a justiça necessária para que cada um recebesse exatamente o que plantou durante a vida. A complexidade do caso exigia paciência e um controle emocional absoluto que ela treinara durante anos de negociações corporativas de alto nível e risco. Com o protocolo do processo em mãos, ela sabia que a verdadeira justiça estava apenas começando seu caminho. Isabela caminhava pelos corredores de mármore do Clube Atlântico, sentindo que o mundo finalmente estava sob seus pés, calçados com sandálias de ouro caríssimas. Ela usava um vestido de seda amarela que gritava por atenção em um ambiente onde o silêncio e as cores pastéis eram a regra absoluta da aristocracia local. No entanto, ao se aproximar da mesa das grandes damas da sociedade, percebeu que um muro invisível de gelo e indiferença barrava sua entrada triunfal planejada. As mulheres continuaram suas conversas sobre filantropia e ópera, ignorando a presença daquela que consideravam apenas uma intrusa vulgar e passageira. A fúria ardia no peito de Isabela enquanto ela fingia olhar algumas joias em uma vitrine próxima para disfarçar o vácuo social que acabara de sofrer publicamente. Ela não compreendia como Beatriz, mesmo estando ausente e sendo traída, ainda exercia tamanha influência sobre aquelas mulheres que pareciam saídas de um filme antigo. Para Isabela, o dinheiro de Ricardo deveria ser a chave mestra para abrir todas as portas trancadas da cidade. Mas a realidade mostrava-se muito mais complexa e cruel. Decidida a reverter a situação, ela jurou que destruiria a reputação da esposa legítima de forma definitiva e pública. Isabela contatou um jornalista sensacionalista, conhecido por vender sua caneta ao melhor lance, sem qualquer tipo de escrúpulo ético ou preocupação com a verdade dos fatos. Ela entregou a ele uma quantia considerável em dinheiro vivo, retirada de uma das contas secretas que Ricardo mantinha para gastos imprevistos e luxos desnecessários da amante. A ordem era clara e direta: criar uma narrativa de que Beatriz sofria de instabilidade mental profunda e que estava dilapidando o patrimônio da família em jogos de azar clandestinos. A mentira
deveria ser espalhada rapidamente pelas redes sociais para minar o apoio popular da esposa. As manchetes surgiram nos portais de fofocas na manhã seguinte, descrevendo detalhes sórdidos e inventados sobre a suposta vida dupla que Beatriz levava longe dos holofotes. Fotos tiradas de contexto mostravam a protagonista entrando em prédios discretos, que na verdade eram escritórios de seus advogados e auditores de confiança absoluta. O público faminto por escândalos começou a julgar Beatriz sem conhecer a realidade dos fatos ocorridos nos bastidores daquela guerra familiar imensa. Isabela assistia a tudo de sua cobertura, rindo da facilidade com que se manipulava a opinião pública através de calúnias bem elaboradas. Beatriz recebeu as notícias enquanto tomava seu café da manhã, silencioso, observando o jardim de inverno que florescia, apesar da tempestade que se formava em sua vida privada. Ela não demonstrou surpresa ou indignação, pois já esperava que Isabela usasse táticas baixas e desesperadas para tentar equilibrar o jogo de poder social. Com um movimento calmo, ela ligou para Arnaldo e solicitou que ele documentasse cada postagem ofensiva para o processo de calúnia e difamação que seria anexado à causa principal. A paciência era sua arma mais afiada, e ela sabia exatamente quando desferir o golpe de misericórdia legal. Mais tarde, naquele dia, Beatriz reuniu-se com o diretor financeiro da empresa, que permanecia leal aos princípios éticos que fundaram a organização décadas atrás. Eles analisaram os rastros deixados por Isabela ao assinar notas fiscais de consultoria fantasma que serviam apenas para mascarar o desvio de grandes somas de dinheiro. Cada assinatura da amante em documentos oficiais era uma prova irrefutável de sua participação direta em um esquema de corrupção corporativa que prejudicava centenas de acionistas minoritários. Beatriz sentia que a rede estava se fechando e que a arrogância de Isabela seria o combustível de sua própria destruição jurídica definitiva. Ricardo entrou no escritório de Beatriz sem bater na porta, exalando uma autoconfiança tóxica, fundamentada nas notícias falsas que circulavam intensamente pela internet nacional. Ele sentou-se na cadeira de couro à frente dela e disse com um tom de superioridade que a reputação dela estava irremediavelmente manchada perante a sociedade. Segundo ele, a única saída honrosa para Beatriz seria aceitar o divórcio nos termos dele e desaparecer da cidade antes que o escândalo se tornasse insuportável. O empresário acreditava que tinha vencido a batalha psicológica, ignorando completamente a tempestade de provas que se acumulava contra seu próprio nome. Beatriz olhou para o marido e sentiu apenas uma profunda tristeza, ao ver como ele se deixara corromper por promessas vazias de juventude e poder absoluto. Ela respondeu que as sombras só existem onde há luz, e que a verdade tinha uma maneira peculiar de emergir nos momentos mais inesperados para todos. Ricardo riu daquelas palavras poéticas, considerando-as um sinal de fraqueza e falta de argumentos jurídicos sólidos para enfrentar o exército de advogados que ele contratara. Ele não percebia que o chão sob seus pés já estava cedendo devido às investigações sigilosas que Beatriz iniciara meses atrás. Enquanto isso, Isabela decidiu comparecer a um leilão de beneficência organizado por Dona Helena, a mulher mais influente e respeitada dos círculos sociais mais elevados da capital. Ela acreditava que, com a reputação de Beatriz em queda, os espaços estariam abertos para sua ascensão definitiva como a nova grande dama da elite. Isabela gastou uma fortuna em joias e tratamentos de beleza, querendo ofuscar qualquer outra presença feminina no salão luxuoso do evento. Ela preparou um discurso de generosidade falsa, esperando ser recebida com aplausos e sorrisos de boas-vindas por parte das matronas conservadoras e ricas. Ao chegar ao evento, Isabela foi recebida por um silêncio constrangedor que parecia ecoar pelos tetos altos e decorados com afrescos renascentistas da mansão de Helena. Ela tentou se aproximar do grupo principal, mas Dona Helena deu um passo atrás com uma expressão de desdém que congelou o sorriso da amante. A veterana da sociedade afirmou em voz clara que o ouro não podia esconder o cheiro da traição e que a decência era o único convite válido para aquela casa. Isabela sentiu o sangue subir ao rosto enquanto as outras convidadas se afastavam, como se ela carregasse uma doença contagiosa.
Humilhada e tremendo de raiva, Isabela retirou-se do salão sob os olhares de julgamento daqueles que ela tanto desejava impressionar com sua riqueza súbita e ostensiva. Ela entrou no carro e ordenou que o motorista partisse imediatamente, enquanto disparava mensagens furiosas para Ricardo, exigindo que ele tomasse providências contra as ofensas sofridas. A amante decidiu que, se não pudesse ser amada pela elite, seria temida através da destruição de quem eles mais respeitavam naquele ambiente seletivo. Ela planejou forjar uma situação de agressão física, onde Beatriz apareceria como a vilã descontrolada e violenta diante das câmeras. Beatriz previu que o desespero de Isabela a levaria a cometer erros grosseiros e aumentar o nível de hostilidade pública nos próximos dias de confronto direto. Ela instruiu sua equipe de segurança privada a monitorar todos os seus movimentos e a gravar em alta definição qualquer encontro fortuito com a amante de Ricardo. A estratégia de Beatriz era dar corda para que os adversários se enforcassem em suas próprias tramas mal elaboradas e impulsivas. Ela sabia que a justiça exige paciência e que cada detalhe visual seria fundamental para convencer os juízes sobre a verdadeira natureza dos envolvidos no processo. No escritório central da empresa, a equipe de auditoria forense descobriu um contrato de consultoria assinado por Isabela que envolvia a transferência de valores para empresas de fachada. Essas empresas pertenciam a antigos parceiros de Ricardo que agora estavam sendo investigados por lavagem de dinheiro em operações internacionais complexas e perigosas. Beatriz percebeu que a situação era muito mais grave do que uma simples traição conjugal envolvendo crimes financeiros federais que poderiam levar os dois à prisão. O peso da responsabilidade aumentou, mas sua determinação em proteger o legado da família permaneceu inabalável diante das novas descobertas. O contraste entre a vida de Beatriz e a de Isabela tornava-se cada vez mais evidente para quem observava a dinâmica social daquela metrópole agitada e cruel. Enquanto Beatriz dedicava suas tardes a visitas em orfanatos e hospitais que ela financiava há anos, Isabela gastava fortunas em festas vazias e compras compulsivas. A bondade genuína de Beatriz criou um escudo de lealdade entre os funcionários da mansão e da empresa que forneciam informações valiosas sobre os passos de Ricardo. O poder real de Beatriz não vinha das ações da bolsa, mas do respeito que ela plantara no coração das pessoas humildes. Em uma tarde ensolarada, Isabela tentou comprar um relógio de edição limitada em uma boutique famosa do centro financeiro para presentear Ricardo após uma briga. Ao passar o cartão corporativo da empresa, a transação foi recusada pela primeira vez, causando um escândalo imediato diante dos vendedores e outros clientes ricos. A gerente informou que a conta estava sob auditoria especial e que todos os gastos não autorizados pela presidência do conselho haviam sido bloqueados por medida cautelar. Isabela sentiu a primeira pontada de medo real ao perceber que sua fonte inesgotável de luxo estava começando a secar rapidamente. Ricardo recebeu a notícia do bloqueio das contas e entrou em um estado de paranoia crescente, desconfiando até mesmo de seus assessores mais próximos e antigos. Ele tentou reverter a ordem de bloqueio, mas descobriu que Beatriz havia acionado uma cláusula de emergência baseada em indícios de má gestão financeira grave. Os investidores começaram a ligar, pedindo explicações sobre as notícias que circulavam nos bastidores do mercado financeiro sobre a estabilidade da diretoria executiva. O império que Ricardo acreditava dominar com mãos de ferro estava começando a rachar sob a pressão das investigações internas conduzidas por sua esposa extremamente astuta. A noite caiu sobre a cidade, trazendo consigo uma brisa gelada que parecia anunciar tempos difíceis para todos os envolvidos naquela trama de traição e ganância. Beatriz sentou-se em sua varanda e olhou para as luzes distantes, sentindo que o momento da verdade estava cada vez mais próximo do que nunca. Ela preparou uma pasta com todos os documentos originais e as gravações que comprovavam as tentativas de difamação arquitetadas por Isabela e financiadas por Ricardo. Cada evidência fora verificada por peritos independentes para garantir que não houvesse qualquer margem para dúvidas durante o julgamento que se aproximava rapidamente.
Isabela tentou desesperadamente organizar uma festa de arromba em sua cobertura para provar que ainda possuía prestígio e que os rumores de falência eram falsos. Ela enviou convites para centenas de pessoas influentes, mas à medida que as horas passavam, as confirmações de presença eram quase inexistentes no sistema digital. O vazio do salão, decorado com flores exóticas e bebidas caríssimas, era o reflexo exato da solidão que a amante agora enfrentava por sua conduta arrogante. Ela percebeu que o dinheiro pode comprar acompanhantes, mas nunca conquistará a amizade verdadeira ou o respeito de quem possui princípios morais sólidos. Ricardo chegou à festa de Isabela e encontrou a amante chorando entre garrafas de champanhe abertas e mesas de banquete intocadas por qualquer convidado de peso social. Eles começaram a discutir fervorosamente, culpando-se mutuamente pelo fracasso da estratégia de imagem que haviam planejado com tanto cuidado e maldade contra Beatriz. O empresário percebeu que Isabela era um fardo pesado demais para carregar em um momento onde sua própria liberdade jurídica estava em jogo nas mãos da justiça. O amor que ele dizia sentir transformou-se em amargura e ressentimento em questão de poucos minutos de conversa áspera e violenta. Dr. Arnaldo ligou para Beatriz informando que a data da primeira audiência de conciliação e instrução havia sido marcada pelo juiz para a próxima semana no fórum. Ele explicou que a estratégia seria focar na quebra de confiança e no uso indevido do patrimônio comum para sustentar uma relação extraconjugal criminosa. Beatriz sentiu um alívio misturado com uma ansiedade produtiva, pois sabia que finalmente teria a oportunidade de olhar nos olhos de seus algozes perante a lei. Ela revisou seu depoimento mentalmente, focando nos fatos e mantendo suas emoções sob um controle rigoroso que seria essencial para o sucesso. Enquanto a cidade dormia, a justiça preparava seus mecanismos para restaurar o equilíbrio perdido entre a ambição desmedida e a dignidade de quem sempre agiu com retidão. Beatriz apagou as luzes de seu escritório, sentindo que a primeira fase de sua batalha estava concluída com êxito, graças à sua inteligência e resiliência. Isabela ainda tentava postar fotos antigas para simular uma vida perfeita, mas o mundo já começava a ver através de sua máscara de porcelana quebrada. O destino estava traçado, e o tribunal seria o palco onde todas as verdades seriam reveladas diante dos olhos atentos de toda a sociedade local. A chuva batia suavemente contra as vidraças do escritório particular de Beatriz, enquanto ela analisava meticulosamente os extratos bancários provenientes de instituições financeiras localizadas em ilhas remotas e discretas. Cada linha de dados representava uma traição sistematizada ao patrimônio que ela ajudara a construir com tanto suor e dedicação ao longo de décadas de casamento formal. O brilho da tela do computador refletia-se em seus olhos determinados que não mostravam cansaço, apesar das horas avançadas daquela madrugada silenciosa e fria. Ela sabia que rastrear esses ativos ocultos era a chave principal para desmantelar a rede de corrupção de Ricardo. As transferências digitais revelavam um padrão de comportamento predatório, onde Isabela aparecia como a principal beneficiária de vultosas somas desviadas das contas operacionais da empresa da família. Ricardo acreditava ingenuamente que os códigos de criptografia seriam suficientes para esconder seus rastros de um olhar menos atento ou desprovido de conhecimento técnico avançado em finanças. Beatriz, porém, possuía as senhas mestras que ele sequer sabia que existiam, em virtude de sua própria arrogância e desinteresse pelos detalhes burocráticos fundamentais. O rastro do dinheiro levava diretamente a investimentos imobiliários suspeitos, realizados em nome de empresas de fachada internacionais. Naquela tarde, Beatriz marcou um encontro secreto em uma biblioteca antiga com o Sr. Silveira, que fora um dos primeiros sócios de Ricardo na juventude. O homem agora carregava as marcas do tempo e da amargura em seu rosto cansado por ter sido enganado e expulso da sociedade de forma vil e cruel. Ricardo usara manobras jurídicas duvidosas para diluir a participação de Silveira, deixando-o na miséria absoluta, enquanto ostentava uma riqueza construída sobre o roubo de ideias alheias. Beatriz ouviu o relato com uma empatia profunda,
prometendo que a justiça tardaria, mas não falharia para ele. Silveira comentou com a voz trêmula que a justiça parecia um conceito abstrato, criado apenas para consolar os perdedores em um mundo movido exclusivamente pela força bruta do capital financeiro. Beatriz olhou para as prateleiras repletas de livros clássicos e respondeu que a verdadeira justiça assemelha-se a uma planta de crescimento lento, mas com raízes inquebráveis e profundas sob a terra. Ela explicou que a paciência era a virtude dos fortes e que o tempo de colheita para Ricardo e Isabela estava chegando de forma avassaladora e definitiva. O velho sócio sentiu um fio de esperança. Enquanto isso, Isabela começava a notar uma mudança sutil no comportamento de seus fornecedores de luxo e dos contatos sociais que antes a bajulavam incessantemente nas festas. Algumas lojas de grife famosas começaram a exigir pagamentos antecipados, alegando mudanças nas políticas internas de crédito corporativo para clientes de alto risco financeiro iminente. Mesmo assim, sua vaidade extrema a impedia de aceitar que o cerco estava se fechando e que Beatriz estava por trás de cada porta fechada subitamente. Ela atribuía esses incidentes a meras coincidências ou à inveja mesquinha das outras mulheres ricas da cidade agitada. Ricardo também sentia o peso do isolamento corporativo quando percebeu que seus parceiros de negócios mais influentes não retornavam suas chamadas urgentes para reuniões de estratégia. Os boatos sobre a auditoria forense, conduzida por Beatriz, espalharam-se pelos corredores do poder como um incêndio em floresta seca durante o verão intenso. Ninguém desejava ver seu nome associado a um executivo que estava sob suspeita de crimes financeiros federais e lavagem de dinheiro em larga escala internacional. A imagem de Ricardo desmoronava rapidamente enquanto ele tentava manter uma fachada de normalidade agressiva diante da imprensa local curiosa. Beatriz organizou uma reunião privada em sua residência, convidando 3 outros ex-funcionários que foram injustamente demitidos por Ricardo para dar lugar aos amigos de Isabela na diretoria. Essas pessoas possuíam informações privilegiadas sobre as manipulações contábeis realizadas nos últimos meses para inflar artificialmente o valor das ações da empresa no mercado. Elas entregaram a Beatriz gravações de áudio e cópias de memorandos internos que provavam a má-fé deliberada de Ricardo em prejudicar os acionistas majoritários. O dossiê de evidências tornava-se cada vez mais robusto e perigoso para a defesa dos acusados no julgamento. A frieza estratégica de Beatriz era seu maior trunfo, pois ela não permitia que o ressentimento pessoal obscurecesse seu julgamento sobre as etapas jurídicas necessárias para a vitória. Ela tratava o processo de divórcio e a denúncia criminal como uma complexa operação de fusão e aquisição onde cada detalhe técnico poderia decidir o destino final. Seus advogados, liderados por Arnaldo, estavam impressionados com a precisão dos dados fornecidos e com a clareza de pensamento demonstrada pela cliente em momentos de alta pressão emocional. Beatriz sabia que a vitória não seria apenas financeira, mas principalmente moral. Isabela decidiu contratar seu próprio advogado, renomado, tentando garantir que sua parte no patrimônio de Ricardo estivesse protegida contra qualquer tentativa de bloqueio judicial futuro. O profissional de direito, porém, foi honesto ao dizer que as provas apresentadas pela acusação eram devastadoras e que ela corria o risco real de ser presa. Isabela gritou no escritório de advocacia, afirmando que era uma mulher poderosa e que ninguém ousaria tocar em um único fio de seu cabelo perfeitamente cuidado. Sua recusa em aceitar a realidade jurídica mostrava o nível de alienação provocado pelo poder efêmero. A tensão entre Ricardo e Isabela atingiu níveis insuportáveis quando ele descobriu que ela havia usado o cartão da empresa para comprar um imóvel sem sua autorização expressa. Ele percebeu que a amante não era apenas uma companhia agradável, mas uma parasita que estava acelerando sua queda financeira diante dos olhos atentos de Beatriz. Eles discutiram violentamente na sala da cobertura, com acusações mútuas de traição e incompetência administrativa que ecoavam pelos corredores vazios do prédio de luxo. A união que parecia sólida, baseada na ganância, estava se transformando em um campo de batalha repleto de ódio. Beatriz refletia sobre como o poder absoluto e a falta de limites morais
podem transformar pessoas comuns em monstros movidos exclusivamente pelo desejo de acumulação material. Ela se perguntava em que momento Ricardo havia perdido sua bússola ética para se tornar esse homem irreconhecível, que agora tentava destruir sua própria história. A corrupção não era apenas financeira, mas atingia a própria alma dos envolvidos, criando uma ilusão de grandeza que os tornava cegos para as consequências de seus atos. Ela sentia que sua missão era restaurar o equilíbrio e a dignidade de tudo. Um novo personagem surgiu no cenário das investigações quando o antigo contador da empresa decidiu colaborar com Beatriz em troca de proteção jurídica contra futuras acusações. Ele revelou a existência de uma pasta física contendo todos os registros de pagamentos ilícitos feitos a políticos e fiscais para facilitar as operações obscuras de Ricardo. Beatriz sentiu que essa era a peça final do quebra-cabeça, que garantiria a condenação máxima dos envolvidos no esquema criminoso de desvio de verbas. Ela guardou a nova evidência em um local seguro, sabendo que o impacto seria devastador na audiência. Isabela começou a preparar uma possível fuga para o exterior, caso as coisas piorassem drasticamente no tribunal. Mas descobriu que seu passaporte havia sido retido preventivamente pela justiça. O pânico finalmente começou a infiltrar-se em sua mente arrogante, enquanto ela percebia que as paredes estavam se fechando ao seu redor, sem qualquer saída fácil. Ela tentou entrar em contato com antigos amigos influentes, mas todos fingiam não conhecer ela ou estavam ocupados demais com seus próprios problemas legais. A solidão da amante tornava-se cada vez mais evidente e dolorosa em meio ao luxo inútil. Beatriz revisou os nomes de todos os presentes na lista de convidados para o julgamento, querendo garantir que a punição de Isabela e Ricardo ocorresse diante de quem mais importava. Ela queria que a verdade fosse exposta como um sol de verão que dissipa as névoas da mentira e da manipulação que duraram tanto tempo. Cada detalhe da audiência foi planejado para que a narrativa da esposa dedicada e inteligente superasse as calúnias espalhadas pela amante desesperada e criminosa. O senso de justiça de Beatriz era alimentado pela convicção de que a integridade era valiosa. O dia terminou com Beatriz caminhando sozinha pela orla da praia, observando o movimento incessante das ondas que batiam contra as rochas milenares com força e constância. Ela sentia que sua vida era como aquele mar profundo, capaz de suportar tempestades e, ainda assim, manter sua essência azul e majestosa diante do horizonte infinito. A batalha final estava marcada, e ela não tinha medo das consequências, pois sabia que estava lutando pelo que era correto e justo perante os homens. A noite trouxe um silêncio restaurador para sua mente pronta para o confronto decisivo. Além de Silveira, Beatriz encontrou Marta, uma ex-secretária, que fora humilhada por Isabela quando esta assumiu o controle informal de certos departamentos da empresa meses atrás. Marta contou como fora obrigada a assinar documentos falsos sob ameaça de demissão por justa causa, sem qualquer prova de má conduta profissional real. A crueldade de Isabela não conhecia limites quando se tratava de exercer um poder que ela não conquistara por mérito, mas sim por manipulação sentimental barata. Beatriz anotou cada detalhe do testemunho de Marta, sabendo que a dor seria convertida em justiça reparadora brevemente. Durante uma conversa com Arnaldo, Beatriz discutiu sobre como a ambição desmedida de Ricardo o cegou para a lealdade daqueles que sempre estiveram ao seu lado nos momentos difíceis. Eles concluíram que a traição conjugal fora apenas o sintoma visível de uma patologia muito mais profunda, ligada ao egoísmo e à falta de empatia humana. O preço da ambição sem escrúpulos era a perda total da identidade e do respeito próprio em troca de bens materiais voláteis. Beatriz percebeu que ela já havia vencido moralmente muito antes de entrar formalmente naquela sala de audiência. Isabela passou a noite em claro, consumindo bebidas alcoólicas e revisando suas fotos nas redes sociais, na esperança de encontrar algum conforto em sua imagem de perfeição fabricada. Ela percebeu que a maioria dos comentários agora eram repletos de críticas e ironias sobre sua situação atual de investigada pela Polícia Federal e pela Corregedoria. A máscara de porcelana estava trincada e a mulher real por trás dela
era apenas uma jovem assustada, que não sabia como lidar com as consequências. A arrogância dava lugar a um desespero surdo que a consumia por dentro de forma implacável. O plano para recuperar os ativos desviados para o exterior envolvia uma cooperação internacional entre escritórios de advocacia especializados em recuperação de capitais de origem ilícita ou suspeita de fraude. Beatriz autorizou o início das ações legais simultâneas em 3 países diferentes, para garantir que Ricardo não tivesse tempo de movimentar os fundos para outras contas numeradas. Ela agia com a precisão de um mestre de xadrez que antecipa todos os movimentos do adversário com 3 rodadas de antecedência. Cada centavo recuperado seria destinado a pagar as indenizações devidas aos funcionários e parceiros injustiçados. Ricardo, sentado em sua poltrona de couro importado, olhava para o teto de seu escritório luxuoso e percebia que sua autoridade estava se esvaindo como areia entre os dedos. Ele tentou dar uma ordem simples ao seu assistente, mas percebeu o olhar de dúvida e desconfiança que o rapaz lançou em sua direção antes de sair da sala. A liderança baseada no medo e no dinheiro é frágil e desmorona ao primeiro sinal de fraqueza financeira ou jurídica perante a autoridade. O empresário sentiu o peso da solidão que ele mesmo cultivara ao desprezar a parceria de Beatriz. Beatriz fechou a última pasta de documentos e preparou-se para descansar, pois o dia seguinte exigiria toda a sua energia vital para as reuniões finais antes do julgamento. Ela apagou a luz do abajur e permitiu-se um momento de reflexão sobre o significado de ser uma mulher forte em um ambiente hostil e masculino. A vitória que ela buscava não era apenas pessoal, mas sim um exemplo de que a integridade e a inteligência estratégica podem superar a arrogância. Com a consciência tranquila, ela adormeceu, embalada pelo som constante da chuva que limpava as ruas escuras. Isabela tentou uma última cartada ligando para um antigo amante influente que ocupava um cargo de destaque no governo. Mas ele desligou o telefone assim que ouviu sua voz. Ela percebeu que no mundo da alta política e das finanças não existe espaço para quem está prestes a cair em desgraça pública e jurídica definitiva. O isolamento era completo e a sensação de impotência era algo que ela nunca imaginou experimentar em sua vida de facilidades. A realidade batia à sua porta com a força de um martelo, exigindo contas por cada erro cometido. O ambiente da cafeteria de luxo exalava um aroma de café recém-moído, misturado com o perfume caro das senhoras da elite que frequentavam o local tradicional da metrópole. Beatriz sentou-se em uma mesa discreta perto da janela de vidro temperado, observando a movimentação dos pedestres que caminhavam apressados pelas calçadas cinzentas da avenida principal da cidade. Ela vestia um terninho de corte impecável em tom areia, que destacava sua pele bem cuidada e sua postura de quem nasceu para liderar grandes corporações internacionais com mão de ferro estratégica e elegância absoluta diante das adversidades sociais. Isabela entrou no estabelecimento 5 minutos atrasada, ostentando óculos escuros de marca e uma bolsa de couro de crocodilo que custava o equivalente a um carro popular moderno de luxo. Ela caminhou com passos pesados e decididos até a mesa de Beatriz, batendo seus saltos altos contra o piso de cerâmica importada, de forma propositalmente barulhenta e agressiva para todos ouvirem. A jovem amante não escondia o nervosismo que transparecia em seus lábios trêmulos e na forma como apertava as alças de sua bolsa caríssima contra o corpo magro e tenso de fúria contida e desespero. Sem qualquer tipo de cumprimento formal, Isabela sentou-se na cadeira de veludo e começou a disparar ofensas ácidas contra a integridade moral da esposa legítima de Ricardo, com voz estridente. Ela alegou que Beatriz estava apenas tentando prolongar o inevitável fim de um casamento que já estava morto há muitos anos por falta de paixão física e interesse intelectual mútuo. Segundo a amante, a justiça brasileira nunca daria ganho de causa para uma mulher amargurada que agia movida apenas pelo desejo de vingança pessoal contra um homem de sucesso absoluto, corporativo e financeiro na sociedade atual. Beatriz permaneceu em silêncio absoluto, apenas observando as pupilas dilatadas de Isabela, que indicavam um estado de desespero profundo
camuflado por uma camada espessa de maquiagem importada e arrogância juvenil barata. Ela percebeu que a jovem estava perdendo o controle de sua própria narrativa interna à medida que as evidências de seus crimes financeiros começavam a surgir nos noticiários locais de economia e negócios. A calma de Beatriz era um espelho que refletia a feiura da alma de Isabela, deixando-a ainda mais irritada e propensa a cometer erros verbais graves diante de todos os clientes presentes no recinto. Com um movimento fluido e calmo, Beatriz retirou de sua pasta de couro um envelope pardo, contendo cópias autenticadas de documentos que Isabela assinou sem ler durante suas viagens luxuosas. Ela deslizou o envelope pela mesa de mármore e sugeriu que a jovem olhasse com atenção especial para as cláusulas de responsabilidade solidária em casos de desvio de verbas públicas internacionais. O sorriso de Beatriz era gélido como o inverno europeu, enquanto ela assistia, a cor fugir do rosto de Isabela, ao perceber a gravidade técnica daquelas folhas de papel, timbrado oficial, com timbres de órgãos reguladores federais. Ao folhear as páginas, Isabela sentiu um suor frio escorrer por suas costas ao ver sua própria assinatura vinculada a operações de lavagem de dinheiro em paraísos fiscais remotos e perigosos. Ela percebeu que Ricardo a usara como um escudo humano legal para proteger seus próprios ativos, enquanto ela acreditava estar sendo presenteada com mimos e joias de valor inestimável. A traição do amante doía muito mais do que a derrota jurídica, pois ela percebeu que fora apenas um peão descartável em um jogo de xadrez muito maior e profissional, conduzido pela mente brilhante de sua rival. Beatriz explicou em tom baixo que a lealdade de Ricardo terminava exatamente onde o risco de prisão começava para o seu próprio registro profissional e reputação internacional de grande empresário. Ela afirmou que Isabela seria a única a enfrentar o banco dos réus pelas transações imobiliárias fraudulentas realizadas em nome da empresa de fachada que estava registrada em seu endereço residencial privado. A protagonista ofereceu uma chance de redenção caso Isabela concordasse em testemunhar a verdade sobre o envolvimento direto de Ricardo em todo o esquema de corrupção corporativa interna da família tradicional e seus sócios ocultos. Isabela reagiu com uma explosão de fúria cega, rasgando alguns dos documentos e gritando que jamais trairia o homem que lhe deu tudo o que ela sempre sonhou ter na vida. Ela acusou Beatriz de estar forjando provas para separar o casal perfeito e retomar o controle de uma fortuna que já não lhe pertencia por direito legal. Os clientes da cafeteria olhavam chocados para a cena degradante, enquanto Isabela se levantava e derrubava sua xícara de café sobre a toalha de linho branco, impecável e caro da mesa redonda central, onde as duas mulheres estavam sentadas. Anteriormente, sem se abalar com o escândalo público, Beatriz chamou o garçom e pediu a conta com a mesma naturalidade de quem termina uma reunião de negócios produtiva e rotineira. Ela olhou para Isabela com um olhar de profunda compaixão e disse que o tempo da escolha havia passado e que agora restava apenas o julgamento final da lei. A protagonista levantou-se e caminhou em direção à saída sem olhar para trás, deixando a amante sozinha com seus medos e as consequências de sua própria ganância desenfreada e falta de caráter moral básico perante a sociedade civilizada e as autoridades. Em seu escrito luxuoso, Ricardo andava de um lado para o outro enquanto tentava desesperadamente falar com seus contatos no alto escalão jurídico para tentar abafar o escândalo que crescia. Ele recebeu um telefonema de Isabela aos prantos, contando sobre o encontro com Beatriz e os documentos que comprovavam sua participação direta nos crimes de desvio de fundos da empresa familiar. O empresário sentiu uma pontada de ódio pela fraqueza da amante e começou a planejar uma forma de culpar integralmente por todas as irregularidades financeiras encontradas pela auditoria externa rigorosa, conduzida secretamente pela sua esposa traída. Dr. Arnaldo trabalhava arduamente na redação final da petição inicial, que seria apresentada ao juiz na audiência de instrução e julgamento marcada para a próxima semana no Fórum Central. Ele revisava cada prova documental e cada depoimento de testemunhas
que confirmavam o padrão de abuso de poder e manipulação psicológica, exercido por Ricardo contra os funcionários e a esposa. O advogado sabia que a estratégia de Beatriz era impecável e que a vitória seria um marco na jurisprudência brasileira sobre direitos de família e crimes do colarinho branco cometidos em ambiente doméstico e corporativo de alta renda. A notícia do confronto na cafeteria espalhou-se rapidamente pelos grupos de mensagens da elite local, gerando uma onda de comentários negativos sobre a conduta desequilibrada e vulgar de Isabela publicamente. Muitas mulheres que antes temiam a influência de Ricardo agora começavam a demonstrar apoio silencioso a Beatriz através de flores enviadas e convites para eventos beneficentes de prestígio social elevado. A maré da opinião pública estava mudando drasticamente de direção, deixando os amantes em uma posição de isolamento social completo e humilhante perante os seus pares de classe alta, e os antigos parceiros comerciais, sozinha em sua cobertura. Isabela olhava para o horizonte da cidade, sentindo-se como uma prisioneira em sua própria jaula de ouro, financiada por mentiras e traições amargas e cruéis. Ela começou a questionar se o amor de Ricardo valia realmente o risco de passar anos atrás das grades em uma penitenciária feminina comum, sem luxos ou confortos básicos de vida cotidiana. A semente da dúvida plantada por Beatriz começava a florescer em sua mente, cansada de sustentar uma fachada de perfeição que estava desmoronando diante dos olhos de todo o país através da mídia televisiva nacional. Beatriz dedicou o restante da tarde a organizar o fundo de amparo aos funcionários que foram prejudicados pelas manobras de Ricardo durante o período de sua gestão temerária e egoísta. Ela queria garantir que, independentemente do resultado do processo, a dignidade de quem trabalhou duro fosse preservada e os salários atrasados fossem pagos com os devidos juros legais e correções monetárias vigentes. Sua liderança era baseada na responsabilidade social e no respeito humano, valores que Ricardo havia esquecido completamente em sua busca desenfreada por poder absoluto e reconhecimento vazio por parte dos seus colegas de profissão. Ricardo tentou uma última cartada, enviando um intermediário para oferecer uma quantia astronômica em dinheiro vivo para que Beatriz desistisse das acusações criminais e aceitasse um divórcio discreto e rápido. O mensageiro foi recebido friamente na porta da mansão e informado de que Beatriz não negociava com criminosos nem colocava preço em sua honra pessoal. E, na verdade, dos fatos ocorridos, a recusa categórica deixou Ricardo em um estado de desespero absoluto, percebendo que sua fortuna não podia comprar o silêncio da mulher que ele subestimara durante toda a sua vida de casado sob o mesmo teto. Os dias que antecederam o julgamento foram marcados por uma tensão crescente que podia ser sentida no ar pesado da metrópole que aguardava o desfecho daquele drama real de traição. A equipe de segurança de Beatriz redobrou os cuidados para evitar qualquer tentativa de intimidação física por parte dos capangas, que Ricardo ainda mantinha em sua folha de pagamento secreta e ilegal. A protagonista permanecia focada em sua meditação diária e no estudo rigoroso dos autos do processo criminal que mudaria sua vida para sempre, de forma positiva e libertadora após tantos anos de convivência tóxica e manipulação. Isabela descobriu que Ricardo estava tentando transferir a propriedade da cobertura para o nome de um parente distante, na tentativa de esconder o patrimônio da futura execução judicial de bens. Ela percebeu que ele estava pronto para deixá-la na rua sem qualquer recurso financeiro. Assim que o escândalo perdesse força na imprensa nacional de entretenimento e fofocas, a raiva transformou-se em um desejo de sobrevivência imediato, levando a amante a ligar para o Dr. Arnaldo e solicitar uma reunião urgente para discutir os termos de uma delação premiada contra o empresário Ricardo e seus cúmplices internacionais. Arnaldo informou Beatriz sobre a ligação de Isabela e sugeriu que eles ouvissem o que a jovem tinha a dizer antes de tomarem qualquer decisão estratégica final sobre o depoimento. Beatriz concordou em permitir a colaboração desde que todas as provas entregues fossem submetidas a uma perícia técnica rigorosa e que não houvesse qualquer promessa de impunidade total pelos seus próprios crimes financeiros cometidos. A protagonista sabia
que o depoimento da amante seria o prego final no caixão da reputação de Ricardo, mas ela queria que tudo fosse feito dentro da mais estrita legalidade e ética profissional e jurídica. A noite anterior à audiência foi de um silêncio absoluto na mansão onde Beatriz revisava mentalmente cada palavra que diria diante do juiz e das câmeras de televisão autorizadas judicialmente. Ela sentia que estava carregando não apenas sua própria dor, mas a esperança de muitas mulheres que passaram por situações semelhantes de abuso financeiro e traição moral descarada. A força que emanava de seu peito era calma e poderosa, como a correnteza de um rio que encontra seu caminho natural entre as pedras do vale profundo e escuro da vida humana real e cotidiana de todos nós. O relógio da sala de estar bateu meia-noite, anunciando a chegada do dia que selaria o destino de 3 vidas interligadas por laços de amor, ódio e ganância extrema na sociedade. Beatriz fechou os olhos e respirou profundamente, sentindo a paz de quem sabe que fez o melhor possível para honrar a verdade e a justiça, acima de qualquer interesse pessoal passageiro. O palco estava montado no tribunal e a cortina da mentira estava prestes a ser rasgada diante de todos os olhos atentos da nação brasileira, que clamava por justiça social e punição exemplar para os corruptos. Cada detalhe técnico foi revisado pela última vez, garantindo que nenhuma brecha legal permitisse a fuga dos culpados das mãos pesadas, mas justas do sistema judiciário nacional brasileiro moderno e eficaz. A protagonista colocou seu vestido preto de corte clássico sobre a cama pronta para vestir sua armadura de dignidade e enfrentar os olhares de seus antigos algozes no Tribunal de Justiça, amanhã. Ela sabia que a partir de amanhã o mundo conheceria a verdadeira força da mulher que sempre esteve nos bastidores, mas que agora ocupava o centro do palco da vida com maestria estratégica absoluta. O Palácio da Justiça amanheceu cercado por uma multidão de repórteres e curiosos que ansiavam por cada detalhe sórdido do julgamento que paralisou a alta sociedade brasileira naquela semana decisiva e histórica. O ar dentro da sala de audiência principal era pesado e carregado de uma eletricidade quase tangível que fazia os presentes falarem em sussurros respeitosos diante da solenidade do local sagrado. Os bancos de madeira polida estavam ocupados por figuras influentes que antes frequentavam as mesmas festas luxuosas que os protagonistas daquele drama real de traição e ganância financeira absoluta. Beatriz entrou no recinto caminhando com uma dignidade que parecia emanar de sua própria alma resiliente, vestida em um conjunto de seda preta que simbolizava o luto pelo passado e o nascimento do futuro. Ela não olhou para os lados, mantendo seus olhos fixos na mesa da acusação, onde o Dr. Arnaldo já organizava as pilhas de documentos que serviriam como martelo da justiça divina. Sua presença silenciosa e poderosa comandava o respeito imediato de todos os presentes, inclusive dos seguranças que abriam caminho com uma reverência que ela nunca precisou solicitar formalmente durante sua vida. Minutos depois, Ricardo e Isabela fizeram sua entrada triunfal, tentando projetar uma imagem de inabalável confiança e superioridade social que já não convenciam ninguém naquele ambiente de julgamento rigoroso e técnico. Ricardo usava um terno de grife italiana, feito sob medida, enquanto Isabela ostentava um vestido de grife excessivamente chamativo para a sobriedade exigida pelo Tribunal de Justiça Nacional naquele momento crítico. A amante lançou um olhar de puro desprezo e arrogância em direção a Beatriz, sentando-se com um sorriso cínico que buscava desestabilizar emocionalmente a mulher que ela acreditava ter vencido definitivamente. O juiz substituto entrou na sala de audiências, exigindo silêncio absoluto com um bater firme de seu martelo de madeira escura que ecoou como um trovão nas paredes revestidas de mármore antigo. Ele iniciou os trabalhos lendo as acusações gravíssimas que incluíam fraude corporativa sistemática, desvio de fundos para contas no exterior e lavagem de dinheiro através de empresas de fachada sem qualquer atividade comercial real. Isabela mantinha sua postura ereta e debochada, sussurrando comentários maldosos no ouvido de Ricardo, que parecia cada vez mais desconfortável sob o olhar severo
e analítico do magistrado responsável. A defesa de Ricardo tomou a palavra, tentando pintar Beatriz como uma esposa vingativa e mentalmente instável, que forjou provas para destruir a reputação de um homem de negócios brilhante e inovador. O advogado alegou que todas as movimentações financeiras eram parte de estratégias legítimas de expansão internacional, que a esposa simplesmente não tinha capacidade intelectual para compreender devido ao seu foco doméstico limitado. Isabela deu uma risadinha abafada, que foi imediatamente repreendida pelo juiz, que a advertiu sobre a necessidade de manter o decoro e o respeito devidos àquela corte de justiça brasileira. Dr. Arnaldo levantou-se calmamente e começou sua exposição apresentando as evidências digitais colhidas pela equipe de auditoria forense, que rastreou cada centavo desviado das contas principais da empresa da família tradicional. Ele exibiu nos monitores de alta definição os gráficos que mostravam o caminho do dinheiro saindo do caixa operacional e entrando diretamente nas contas pessoais de Isabela, em paraísos fiscais remotos. A expressão de deboche no rosto da amante começou a desaparecer, sendo substituída por uma palidez mortal, à medida que os números inquestionáveis eram revelados para todo o público presente. A próxima prova apresentada foi o depoimento gravado do antigo contador da empresa, que detalhou como Ricardo o obrigava a falsificar balanços anuais para esconder os prejuízos causados pelos gastos luxuosos de sua amante. O contador revelou que Isabela tinha acesso total aos sistemas financeiros e que ela mesma autorizava transferências ilegais usando as senhas que Ricardo lhe fornecera de forma irresponsável e criminosa. O silêncio na sala era tão profundo que se podia ouvir a respiração ofegante de Ricardo, que percebia seu império de mentiras desmoronando de forma rápida e irreversível diante da lei. Isabela tentou intervir, gritando que aquelas provas eram mentirosas e que Beatriz tinha comprado o testemunho de todos os funcionários insatisfeitos com a nova gestão modernizada e eficiente que ela implementara pessoalmente. O juiz ordenou que ela se calasse imediatamente, sob pena de ser retirada da sala por desacato à autoridade judicial presente no exercício de suas funções legais e constitucionais. A máscara de porcelana da amante estava trincada, revelando uma mulher desesperada que começava a perceber que fora usada como escudo legal por Ricardo para proteger seus próprios interesses financeiros e egoístas. A reviravolta principal ocorreu quando Arnaldo apresentou os documentos originais que Isabela assinou na cafeteria, acreditando que eram apenas protocolos de rotina, sem qualquer importância jurídica ou financeira para ela. Aqueles papéis eram, na verdade, confissões de dívida e reconhecimento de responsabilidade civil e criminal por todas as transações fraudulentas realizadas em seu nome exclusivo ao longo dos últimos meses de luxúria desvairada. Isabela olhou para Ricardo em busca de apoio, mas encontrou apenas o olhar frio de um homem que já estava planejando como se salvar, deixando-a carregar toda a culpa legal sozinha perante a justiça brasileira. Beatriz foi chamada para prestar seu depoimento e sua voz soou clara e firme, preenchendo o salão com uma verdade que não precisava de adornos ou exageros dramáticos para ser compreendida. Ela descreveu como descobriu a traição moral e financeira e como decidiu proteger o legado da família e os direitos dos acionistas minoritários que foram cruelmente enganados pela ganância do casal. A dignidade de suas palavras contrastava violentamente com os ataques baixos que sofrera de Isabela nas redes sociais e nas colunas de fofocas da imprensa sensacionalista durante todo o processo de investigação. Durante o interrogatório de Isabela, o promotor de justiça a confrontou com as fotos de suas redes sociais, onde ela ostentava joias e carros comprados com o dinheiro roubado dos fundos de pensão dos funcionários. A amante começou a chorar de forma histérica, tentando agora se passar por uma vítima ingênua que foi manipulada por Ricardo e que não sabia da origem ilícita de toda aquela riqueza súbita. Ninguém na sala de audiência pareceu se comover com suas lágrimas de crocodilo, pois todos se lembravam da arrogância e da crueldade com que ela tratou Beatriz publicamente na festa. O juiz proferiu sua decisão parcial, ordenando o bloqueio imediato de todos os bens de Ricardo
e Isabela, inclusive das contas no exterior, que eles acreditavam estar seguras contra a ação da justiça brasileira. Ele também determinou a prisão preventiva de Isabela, devido ao risco de fuga para o exterior e pela tentativa deliberada de obstrução da justiça através da destruição de provas documentais importantes. O barulho das algemas sendo colocadas nos pulsos finos de Isabela ecoou pelo tribunal como uma sinfonia de justiça restaurada para todos aqueles que sofreram nas mãos daquela mulher ambiciosa e sem escrúpulos. Isabela gritava e esperneava enquanto era conduzida pelos policiais federais, diante das câmeras que registravam sua queda humilhante para todo o país assistir em tempo real pelos noticiários nacionais de grande audiência. Ela implorava para que Ricardo fizesse algo, mas ele simplesmente desviou o olhar, fixando-o no chão, como um covarde que perdeu sua última batalha por poder e prestígio social. A cena era o ápice da justiça poética, onde a mulher que se considerava superior a todos era agora levada para uma cela comum, sob o olhar de julgamento da sociedade. Ricardo também recebeu voz de prisão por crimes contra o sistema financeiro e corrupção ativa, ficando detido à disposição da justiça até o julgamento final da ação penal correspondente aos seus atos criminosos graves. Ele tentou manter uma postura de dignidade, mas seus ombros caídos e seu rosto envelhecido denunciavam a derrota total de um homem que trocou sua família e sua honra por um desejo passageiro e vazio. Os repórteres se acotovelavam para registrar o momento em que o grande empresário era levado em uma viatura policial comum, deixando para trás sua vida de luxos e facilidades. Beatriz permaneceu sentada por alguns momentos após o encerramento da sessão, sentindo um alívio profundo que lavava sua alma de todo o sofrimento e humilhação acumulados durante os meses de conflito intenso. Ela não sentia alegria pela desgraça alheia, mas sim a paz de quem cumpriu seu dever para com a verdade e para com as pessoas que dependiam de sua força e inteligência. A protagonista sabia que o caminho da reconstrução seria longo, mas agora ela estava livre das amarras de um casamento tóxico e de uma traição que quase destruiu sua essência humana. Os amigos e aliados de Beatriz se aproximaram para parabenizá-la pela coragem e pela estratégia brilhante que levou à condenação dos culpados diante de toda a nação brasileira que acompanhou o caso. Ela agradeceu a todos com um sorriso sincero, mas reservado, mantendo a mesma elegância que a caracterizou desde o primeiro dia em que decidiu lutar por seus direitos legítimos e por sua dignidade. A vitória no tribunal era apenas o começo de uma nova era, onde a ética e o trabalho duro voltariam a ser os pilares da empresa familiar, agora sob seu comando. Dr. Arnaldo apertou a mão de sua cliente com orgulho profissional, afirmando que aquele caso seria estudado por gerações de advogados como um exemplo de como a inteligência estratégica supera a arrogância desmedida. Eles saíram do tribunal cercados por uma aura de respeito e admiração por parte do público, que reconheceu em Beatriz a força da mulher brasileira que não se curva diante da injustiça. A luz do sol que brilhava do lado de fora parecia mais intensa e prometia um futuro repleto de novas possibilidades e de uma felicidade real baseada em valores sólidos e duradouros. Enquanto a viatura levava Isabela para a penitenciária feminina, ela olhava através das grades da janela pequena e via os outdoors da cidade que antes exibiam sua imagem como ícone de beleza e sucesso efêmero. A realidade das paredes de concreto frio e do uniforme cinza era o destino final de quem escolheu o caminho da desonestidade e do desprezo pelo próximo em busca de glória material vazia. Ela percebeu tarde demais que a beleza física e o dinheiro roubado não podiam comprar a liberdade ou o respeito de uma sociedade que valoriza a integridade e a verdade acima de tudo. Ricardo, sentado em sua cela provisória no departamento de polícia, pensava em como tudo começou e em como ele permitiu que sua vaidade o cegasse para a mulher maravilhosa que tinha ao seu lado. Ele percebeu que, ao tentar humilhar Beatriz, ele acabou humilhando a si mesmo diante de todo o mundo, perdendo o que realmente importava na vida de um homem de verdade. O silêncio da prisão era o castigo mais severo para alguém que sempre viveu cercado por bajuladores
e pelo ruído constante do sucesso corporativo, baseado em aparências enganosas e superficiais. Beatriz chegou em casa e encontrou seus filhos que a abraçaram, com um amor que curava qualquer cicatriz deixada pela batalha jurídica exaustiva e dolorosa que ela enfrentou com tanta garra e determinação. Eles sabiam que sua mãe era uma heroína que lutou não apenas por dinheiro, mas por um exemplo de retidão moral que eles carregariam para o resto de suas vidas adultas. A mansão agora parecia mais leve e cheia de vida, sem a presença tóxica de Ricardo e suas mentiras constantes, que sufocavam a alegria de viver de todos os moradores daquela residência luxuosa. A noite caiu sobre a cidade, trazendo uma sensação de encerramento de um ciclo de sombras e o início de um novo amanhecer, repleto de esperança e de justiça para Beatriz e sua família. Ela olhou para o céu estrelado e sentiu uma gratidão imensa por ter tido a força necessária para enfrentar o mal e vencê-lo com as armas da verdade e da dignidade humana. O Tribunal da Vida já havia dado seu veredito final, e ela estava pronta para viver cada dia com a intensidade de quem sabe o verdadeiro valor da liberdade conquistada com mérito e justiça. O som do martelo do juiz ecoou pela última vez naquela sala de audiências imponente, selando o destino trágico de Isabela e Ricardo diante de uma plateia estupefata e silenciosa naquela tarde. A sentença foi lida com uma clareza cortante, detalhando os anos de reclusão que a jovem amante enfrentaria por seus crimes de estelionato e lavagem de dinheiro sistemática contra a empresa familiar tradicional. Isabela desabou em um pranto convulsivo que borrou sua maquiagem cara, transformando seu rosto em uma máscara grotesca de desespero absoluto e perda total de dignidade perante as câmeras da imprensa nacional brasileira. Enquanto os policiais conduziam Isabela para fora do tribunal, ela gritava impropérios contra Beatriz, tentando em um último ato de loucura culpar a esposa pela sua própria ruína moral e financeira pública e notória. Ricardo permanecia estático, com o olhar perdido no vazio absoluto de sua existência, agora desprovida de poder ou qualquer influência social relevante no cenário corporativo do país que ele tanto amava dominar. Ele percebeu que ao tentar substituir uma parceira leal por uma ilusão de juventude, ele jogou fora o único alicerce verdadeiro que sustentava sua vida medíocre e agora destruída pela vaidade cega. Beatriz saiu do fórum sob uma chuva de flashes fotográficos, mas manteve sua postura inabalável de uma mulher que conquistou sua liberdade através da verdade e da coragem estratégica absoluta diante de todos. Ela não concedeu entrevistas, preferindo deixar que os fatos jurídicos falassem por si mesmos naquela tarde cinzenta que marcava o fim de uma era de mentiras e sombras constantes em sua vida privada. O motorista abriu a porta do carro preto e ela entrou, sentindo o peso invisível de anos de opressão emocional finalmente se dissipar no ar-condicionado do veículo que a levava embora. No dia seguinte, Beatriz ocupou o escritório da presidência do grupo empresarial, que agora levava oficialmente o seu nome, como principal acionista e gestora executiva de todas as operações financeiras internacionais da família. A primeira medida tomada foi a readmissão imediata de todos os funcionários que foram injustamente demitidos por Ricardo para dar lugar aos comparsas de Isabela durante o período de corrupção corporativa interna. Marta e o Sr. Silveira foram recebidos pessoalmente por Beatriz com um pedido sincero de desculpas e a promessa de que a ética voltaria a ser o pilar central de toda a empresa. O processo de reconstrução do patrimônio exigiu que Beatriz trabalhasse incansavelmente durante meses, revisando cada contrato e cada transação suspeita, deixada como herança maldita pela gestão anterior e irresponsável de seu ex-marido. Ricardo. Ela usou sua inteligência superior para negociar com os credores internacionais, garantindo que a empresa não fechasse suas portas e que centenas de famílias mantivessem seus empregos dignos e seguros sob sua nova liderança. Sua habilidade em transformar o caos em ordem estratégica impressionou até os analistas de mercado mais céticos, que antes duvidavam da capacidade de comando de uma mulher traída. Isabela, no presídio feminino, descobriu rapidamente que sua beleza e suas roupas de grife não tinham qualquer valor
em um ambiente dominado por regras brutais de sobrevivência humana e solidão extrema e dolorosa. Ela era obrigada a realizar tarefas domésticas pesadas e a conviver com mulheres que ela antes desprezava com toda a força de sua arrogância juvenil e falta de empatia moral básica e necessária. As noites eram longas e repletas de arrependimento tardio, enquanto ela olhava para as paredes de concreto cinza, percebendo que sua ambição desmedida a conduziu diretamente para o abismo escuro da vergonha. Ricardo, em sua cela de segurança mínima, tentava escrever cartas para Beatriz implorando por perdão e por uma chance de recuperar ao menos uma parte da fortuna que ele mesmo ajudou a dilapidar criminosamente. Suas mensagens nunca eram lidas, pois Beatriz as descartava sistematicamente, sem sequer abrir os envelopes que exalavam o cheiro de um passado de manipulação e mentiras que ela decidiu enterrar definitivamente. Ele percebeu que a maior punição não era a perda do dinheiro, mas sim o silêncio absoluto da mulher, que um dia o amou com toda a sinceridade de uma alma nobre. Beatriz organizou um jantar de gala beneficente para celebrar a recuperação total da empresa e para arrecadar fundos para instituições que apoiavam mulheres vítimas de violência patrimonial e abuso psicológico severo na sociedade. Durante seu discurso, ela enfatizou que a verdadeira força de uma mulher não reside em quem ela tem ao seu lado, mas sim na sua capacidade de se reinventar após cada tempestade. Os aplausos que ecoaram pelo salão de festas eram genuínos e marcavam sua aceitação definitiva como a líder mais respeitada e influente de todo o cenário corporativo brasileiro da atualidade moderna. O Sr. Silveira, agora ocupando um cargo de conselheiro sênior, olhava para Beatriz com uma admiração que beirava a devoção por ela ter restaurado sua honra e sua estabilidade financeira aos 70 anos. Ele comentou que a justiça finalmente tinha um rosto e um nome, e que Beatriz era o exemplo vivo de que a integridade sempre vence a longo prazo contra a esperteza barata. A protagonista sorriu e agradeceu ao velho amigo, lembrando que ninguém constrói nada sozinho e que a lealdade é o capital mais valioso que qualquer ser humano pode acumular durante sua jornada. Nas horas vagas, Beatriz dedicava-se a escrever suas memórias, querendo deixar um registro histórico para que outras mulheres não permitissem que seus sonhos fossem anulados por maridos abusivos ou amantes gananciosas e cruéis. Ela descrevia com detalhes técnicos as armadilhas financeiras que enfrentou e como a educação e o conhecimento foram suas principais ferramentas de libertação e de vitória no tribunal da vida real. Seu livro tornou-se um sucesso instantâneo, inspirando uma nova geração de líderes femininas a buscarem sua autonomia financeira e emocional com a mesma garra e determinação inabalável de uma verdadeira guerreira. A mansão, que antes era um cenário de traição, foi completamente redecorada por Beatriz com cores claras e obras de arte que celebravam a vida e a liberdade de espírito de sua família. Ela removeu cada lembrança de Ricardo, criando um ambiente de paz e de harmonia, onde seus filhos podiam crescer sem o peso das mentiras do pai, que agora era apenas uma sombra. A felicidade que emanava daquela residência era real e palpável, refletindo a cura interior de uma mulher que soube transformar a dor mais profunda em um combustível poderoso para a sua própria evolução pessoal. Isabela, após alguns anos de pena, recebeu a notícia de que seus bens foram definitivamente leiloados para pagar as indenizações das vítimas de seus esquemas fraudulentos e ambiciosos de enriquecimento ilícito e rápido. Ela percebeu que sairia da prisão sem nada além da roupa do corpo e de um nome manchado por crimes que a sociedade brasileira jamais esqueceria ou perdoaria com facilidade. A lição de que o crime não compensa foi aprendida da forma mais dura possível, através do isolamento social e da perda total de todos os privilégios que ela acreditava serem eternos. Ricardo enfrentava problemas de saúde decorrentes do estresse do julgamento e da vida precária no sistema prisional que ele tanto temia quando estava no auge de seu poder corporativo, efêmero e vaidoso. Ele passava os dias lendo jornais antigos, onde sua imagem ainda aparecia como um grande empresário, sentindo uma nostalgia amarga de um tempo que nunca mais voltaria para ele.
A solidão era sua companheira constante e o arrependimento por ter subestimado Beatriz corroía sua alma, como um ácido lento que consumia cada resto de orgulho que ele ainda tentava manter diante dos outros. Beatriz decidiu fazer uma viagem ao redor do mundo para conhecer novas culturas e expandir seus horizontes mentais e espirituais após tantos anos, dedicada apenas ao trabalho e à família tradicional brasileira. Em cada país visitado, ela buscava aprender novos modelos de gestão social e formas de aplicar a filantropia de maneira mais eficaz, para ajudar a diminuir as desigualdades do mundo contemporâneo e complexo. Ela percebeu que a vida era vasta e cheia de belezas que ela não conseguia enxergar enquanto estava presa aos dramas mesquinhos de um casamento falido e repleto de traições. Ao retornar ao Brasil, Beatriz assumiu a presidência de uma fundação internacional dedicada ao empoderamento econômico de mulheres em situações de vulnerabilidade social extrema e de risco jurídico eminente no país de origem. Ela usou sua vasta experiência técnica para criar leis mais rigorosas que protegiam o patrimônio das esposas contra maridos que tentavam ocultar bens durante o processo de divórcio litigioso e complexo. Sua luta transformou-se em um legado de justiça social que beneficiou milhares de pessoas, garantindo que o direito fosse respeitado acima de qualquer influência política ou econômica de homens poderosos. Em uma tarde ensolarada, Beatriz encontrou-se com Arnaldo em um restaurante à beira-mar para celebrar o encerramento definitivo de todos os processos judiciais vinculados ao caso de Ricardo e Isabela perante a lei. O advogado comentou que em toda a sua carreira nunca tinha visto uma cliente tão resiliente e com uma visão estratégica tão apurada diante de um escândalo de proporções nacionais. Eles brindaram com champanhe a vida e a justiça, sabendo que cumpriram sua missão de restaurar a ordem em um mundo que muitas vezes parece dominado pela injustiça e pela falta de caráter. A protagonista sentia que sua alma estava leve, como as ondas que quebravam suavemente na areia branca da praia, sob o sol radiante daquele dia de verão inesquecível para todos eles. Ela não carregava mais mágoas ou desejos de vingança, pois entendia que cada pessoa colhe exatamente o que planta durante sua existência curta e muitas vezes tumultuada pela ganância desmedida. Sua vitória foi completa, pois ela recuperou não apenas seu dinheiro e sua empresa, mas principalmente sua paz interior e sua autoestima, que foram quase destruídas pela arrogância de uma amante oportunista e desonesta. Beatriz subiu ao terraço de seu novo escritório, localizado no prédio mais alto da metrópole, e olhou para o horizonte infinito, sentindo o vento fresco tocar seu rosto calmo e sereno naquela hora. Ela viu as luzes da cidade começando a se acender como pequenos pontos de esperança em um mar de asfalto e concreto que simbolizavam as vidas que ela ajudou a proteger. Sua jornada de dor e superação foi o caminho necessário para que ela descobrisse sua verdadeira força e se tornasse a mulher extraordinária que sempre esteve destinada a ser desde o princípio. O silêncio do crepúsculo trouxe uma reflexão profunda sobre o significado de justiça e como ela se manifesta de formas inesperadas para aqueles que mantêm sua fé na verdade e na integridade absoluta. Beatriz sabia que o julgamento no tribunal foi apenas o reflexo de um julgamento muito maior que ocorre no coração de cada ser humano diante de suas próprias escolhas e ações cotidianas. Ela fechou os olhos e agradeceu por cada desafio enfrentado, pois foram as pedras no caminho que a ensinaram a construir um castelo de dignidade e de respeito que ninguém poderia derrubar. Com um sorriso enigmático e cheio de sabedoria, Beatriz virou as costas para o passado e caminhou em direção ao seu futuro radiante, pronta para escrever novos capítulos de uma história de sucesso. Ela era agora a senhora de seu próprio destino, uma líder respeitada e uma mulher que provou para o mundo que a inteligência e a bondade são invencíveis quando caminham juntas. A justiça sob o véu da elegância foi finalmente servida para todos, e o sol se pôs sobre a metrópole, deixando a promessa de um amanhã, onde a verdade sempre brilhará intensamente. Marta, agora, diretora de recursos humanos, implementou políticas de inclusão e de proteção ao trabalhador que serviram de modelo para outras empresas do setor comercial
em todo o território nacional brasileiro, contemporâneo e justo. Ela frequentemente se lembrava do dia em que Beatriz a chamou de volta e sente uma gratidão eterna por ter tido sua dignidade profissional devolvida após tanta humilhação e sofrimento injusto causado. A justiça para Marta não foi apenas financeira, mas a chance de provar sua competência em um ambiente saudável e ético, onde o mérito é valorizado acima de qualquer relação pessoal. Silveira, em seus últimos anos de vida, viu o valor das ações da empresa subir vertiginosamente sob o comando firme e visionário de Beatriz, garantindo um futuro confortável para seus netos que amava. Ele faleceu em paz, sabendo que o nome de sua família foi limpo e que a empresa que ele ajudou a fundar estava em mãos honestas e competentes que honravam sua história. Beatriz compareceu ao seu funeral e prestou uma última homenagem ao homem que foi seu maior aliado nos momentos de maior escuridão jurídica e incerteza financeira contra o mal que o cercava. A trágica história de Ricardo e Isabela serviu como um aviso severo para todos aqueles que acreditam que o poder e o dinheiro podem comprar a impunidade ou o silêncio das vítimas. O Tribunal da Verdade mostrou que a arrogância é o primeiro passo para a autodestruição inevitável e que a traição tem um preço muito alto que deve ser pago com a liberdade. Beatriz, por outro lado, tornou-se o símbolo da resiliência e da elegância que definem a verdadeira justiça humana e divina em todos os tempos e lugares do mundo atual em que vivemos hoje. Assim, encerra-se o drama que envolveu paixões proibidas, crimes financeiros e uma luta épica pela dignidade de uma mulher que nunca desistiu de lutar pelo que era correto e justo diante de todos. Beatriz caminha agora sob a luz da verdade com a cabeça erguida e o coração em paz, sabendo que sua vida é um testemunho poderoso de que o bem sempre prevalece. A cidade continua seu ritmo acelerado, mas a história da justiça sob o véu da elegância permanecerá gravada na memória de todos como um exemplo eterno de força e de superação feminina absoluta.